Boa noite, sejam bem-vindas para o nosso início do nosso curso gratuito da Pílula aos Métodos Naturais. É uma alegria iniciar essa semana junto com vocês, poder partilharmos juntas e esclarecer tantas dúvidas que têm chegado no meu perfil ao longo das últimas semanas. Bom, chegou o grande dia, né? Chegou a nossa semana em que você vai poder aprender mais, você vai poder adquirir conhecimento, aprofundar em algo que já vem te incomodando e esclarecer a maioria das suas dúvidas. Esses 3 dias de live, esses 3 dias de aula, de encontro, vai ser uma grande oportunidade para você se aprofundar nos métodos naturais e principalmente começar a dar o primeiro passo na sua vida em relação aos métodos naturais. O tema da aula de hoje eu estou fixando aqui nos comentários, tá? Por que os contraceptivos te fazem tão mal? Por quê? Ó, vejam aí, pronto, tá fixado. Hoje, esse é o tema da nossa aula 1, é o tema que nós vamos abordar hoje. Boa noite, boa noite. Ao longo dos 3 dias eu vou vendo os rostinhos aqui entrando e já vou me adaptando com o nome, já vou vendo quem tá frequente todos os dias, já vou conhecendo um pouquinho de vocês que vão participar desse nosso curso gratuito que começa hoje. Por que os contraceptivos te fazem tão mal? Eu recebi na última caixinha que eu abri no final de semana várias mulheres me enviando várias coisas. Só pergunta que nós vamos responder hoje. Eu falei, gente, esteja na live, nós vamos conversar de maneira mais profunda sobre isso lá, né? Então eu recebi pessoas me perguntando por que anticoncepcional pode causar abortos ocultos, se ela tem SOP ou endometriose e o único tratamento que tem é o anticoncepcional, o que ela faz? Será que mesmo assim vai me fazer mal? Será que eu posso usar o método natural mesmo tendo ciclo irregular? Então, as suas perguntas serão respondidas, nós vamos aprofundar nesse assunto. Por que os contraceptivos te fazem tão mal? Você vem ouvindo isso, né, de um tempo para cá ou de pouco tempo para cá e isso tem te incomodado. Seja porque você ouviu que ele traz um mal para a sua família, principalmente se você é católica e deseja viver a vida sacramental, talvez você esteja ouvindo isso. Talvez você tenha ouvido isso de algum sacerdote aqui no Instagram ou nas lives do Frei Gilson. Você ouviu que, usar contraceptivo é pecado grave, que se você usa anticoncepcional, você não pode comungar. Quem está entrando agora, está participando desse curso pela primeira vez e se enquadra nessa realidade? Sou eu. Eu ouvi do meu padre, eu ouvi no Instagram, eu ouvi do Frei e isso tem me incomodado, porque eu ouvi que faz mal e agora eu não sei o que fazer. Tem alguém aqui nessa live? Coloca assim, para eu conhecer um pouquinho mais de vocês. Se você vem dessa realidade, só para eu conhecer mais. Sabe por quê? Um dia, Thaís foi a primeira que colocou, um dia isso também me incomodou e aqui brevemente eu quero partilhar um pouco disso com vocês, né? Um dia eu ouvi também, poxa, usar contraceptivo é pecado grave. E isso me incomodou e eu tomei uma decisão. Então você passou por isso que a gente está passando? Sim, eu passei, só que num momento da minha vida talvez diferente da maioria. Olha só quanta gente católica, olha só quanta gente passando por isso, que bom, né? Tem uma saída, é possível vocês viverem de uma outra maneira, é possível viver bem dessa outra maneira, viver a santidade e ser muito feliz diante daquilo que Deus nos ensina. Mas para isso você precisa dar um passo. E quando a gente entende por que estamos dando esse passo, então vocês não vão sair daqui dessa live com aquele pensamento assim, nossa, então é muito difícil ser católico, é muito chato, porque daí eu preciso viver essas coisas corretas, né? Talvez fosse mais fácil se eu não fosse católica. Não.
Certamente você não vai sair daqui pensando isso. Você vai sair dessa live hoje amando essa decisão que você vai tomar, tendo plena consciência de que é a melhor decisão que você pode tomar hoje e o quanto de benefício isso traz, não só para a tua vida espiritual. Se fosse só para a tua vida espiritual e para a tua salvação, já era excelente, né? Isso aqui é tudo, é o ápice, é o que a gente precisa, é viver em comunhão com Deus, é viver em busca da santidade para um dia habitarmos agora e poder dar glória a Deus aqui nessa vida. Isso é o tudo. Mas, como Deus é muito bom e abunda em graça e tudo que Deus faz é perfeito, a gente consegue conectar as duas coisas lindamente. A gente consegue conectar o que a gente vai deixar de viver de ruim na nossa saúde, no nosso casamento, com o que Deus traz para nós, com essa liberdade da alma. É isso que a gente vai aprender. A verdade que liberta, a verdade de Deus, quando a gente vive verdadeiramente aquilo que Deus sonhou para nós, isso é extremamente libertador e é algo que você fala assim, nossa, então quando eu passo a viver a vontade de Deus, Nayara, eu evito que um monte de males aconteça na minha vida? Sim, exatamente. Aí você fala, como pode isso, né? Em tempos tão atuais, eu fazer a vontade de Deus, eu vou contra um monte de coisa que vai trazer malefícios ruins para minha vida? Sim, isso mesmo, porque a vontade de Deus e aquilo que Deus criou para nós é sem tempo limitado, sabe? É do Gênesis até a volta de Jesus. O que Deus fez é bom e sempre vai ser bom. Não tem um porém, não tem, mas agora os tempos são outros e nananã e nananã. Não tem essa alteração na palavra de Deus. A palavra de Deus é para sempre, principalmente enquanto ainda estivermos aqui antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero falar para você que lá atrás, digamos assim, na minha adolescência, eu comecei a usar contraceptivo com 15 anos, né? Com 15 eu já comecei a usar porque era moda, porque toda menina usava, porque a gente já ia iniciar na vida sexual mesmo, ou mais cedo ou mais tarde ia acontecer, então eu já comecei a usar o anticoncepcional. Eu, Nayara, não tive um ensinamento quanto a isso, quanto à castidade, quanto à pureza, né? Apesar de eu ter feito a catequese na minha infância, apesar de com 14 anos eu ingressei na Crisma, na minha paróquia, eu não tinha esse conhecimento de que viver a castidade era algo bom, saudável, que a gente devia fazer para o nosso bem seguir. Eu vivia aos moldes do mundo, né? Então, o que todo mundo fazia, o que era normal, eu queria fazer também e eu fazia, né? Então, com 15 anos eu comecei a usar contraceptivo e passei ali pela Crisma. Talvez aconteça como aconteceu com muitas de vocês, às vezes a gente passa por alguns grupos na igreja e ninguém fala sobre esse assunto e a gente vai vivendo a vida, né? A gente até tem uma ideia de que não tá correto, mas você não ouviu, ninguém falou, ninguém te falou qual caminho seguir também, então você vai seguindo. E assim fui eu, seguindo. Então eu passei até ali os meus 18, 19 anos, eu era uma jovem adolescente, já trabalhava, tinha um namorado, vivia uma vida normal, como de muitas pessoas por aí no mundo, né? Você namora, tem um namorado só, tá bom. Não importa que você tenha relação com ele, tá bom, né? Dorme junto, não sei o que, tá bom. Pelo menos namora uma pessoa e tá direitinho ali. Então eu era mais ou menos assim, feito a maioria de vocês, né? Algumas não. Mas aí, gente, um belo dia eu ouvi. Só que na época não era pelo Instagram, né? Ou seja, as chances de eu ouvir a verdade eram ainda menores. Porque hoje, qual é a probabilidade de você ouvir? Grande, porque em tempo de rede social a gente é agraciada com muitas coisas boas, né? Se você segue pessoas boas no Instagram, você vai aprender coisas boas. Agora, você segue gente... atores, né, pessoas que ficam rebolando e dançando, você só vai receber coisa ruim. Agora, se você segue conteúdos bons, você vai aprender um monte de coisa boa. Então, as chances de eu ouvir eram pequenas, tanto que eu rodei igreja e não ouvi nada. Participei da Crisma, participei de grupo jovem e vivi a minha vidinha mais ou menos e comungava. Até o dia
que eu fui convidada por uma amiga que eu tinha conhecido há pouco tempo para fazer um retiro da renovação carismática de uma comunidade aqui do Rio, comunidade católica Maranatá. E aí ela me convidou porque ela já tinha me visto na missa. Eu falei, não, claro que eu vou, que legal, retiro, nananana. E aí bem assim eu fui. E aí eu fui para aquele retiro com o meu coração cheio de vontade de ir. Né? Eu fui assim, feliz da vida, sabe? Igual quando você acorda 4 horas da manhã para rezar, feliz, assim, vai, caramba, começar a quaresma, né? Vai começar o advento. Então eu fui com essa alegria. E lá teve uma palestra muito especial no sábado à tarde que falava sobre a castidade, né? Que falava sobre a pureza, que falava sobre guardar o corpo. E aí eu ouvi que quem tinha relações, né, mantinha relações sexuais fora do casamento, estava cometendo o pecado grave da fornicação. Aí eu falei, lascou. Veja, o meu pecado era... Ele se sobrepunha ao da pílula. Ah lá, ouviu a primeira vez pelo padre Paulo Ricardo, maravilhoso. Se isso já... Bom, então... E aí aquele rapaz abordava de uma maneira... Não era... você não pode somente manter relações antes do casamento. Você não deve, porque não é saudável. Porque os atos conjugais são próprios para gerar a vida. E nenhum namorado ou namorada com 15, 16, 17, 18 anos tem capacidade de sustentar uma família, de alugar ou comprar uma casa, de manter um bebê, maturidade de manter e suportar uma família. Então, se você não está pronto para isso, você não pode ter vida sexual ainda. Isso não é bom para você. Isso, inclusive, é motivo de cometer aborto. Quantas jovens cometem aborto? Por quê? Porque iniciam a vida sexual antes do tempo. E aí, gente, eu fui ouvindo essa história. E aquilo foi tocando o meu coração, né? Certamente como acontece com você. E aquilo foi entrando em mim, eu falei, nossa senhora, esse rapaz só falou verdade. Tudo que ele falou tá certo e tudo que eu tô fazendo tá errado. Então eu quero mudar, né? E aí eu peguei aquela minha força, aquela minha garra da juventude e falei, não, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu quero viver exatamente isso porque eu amo o Senhor, eu tenho um chamado, eu sentia... E cada um de nós temos, né? Eu não sou especial, mas cada um de nós tem um chamado especial, uma vocação, um dom, um serviço ali, algo que Deus tem para nós nesse mundo que Ele quer que a gente cumpra, uma missão. Todas nós temos, todos nós. A gente só precisa descobrir, né? Onde ali Deus nos chama. Então eu sentia isso desde sempre, né? Eu sentia ali que Deus, era como se Deus me perseguisse. Onde eu ia tinha uma igreja, onde ia alguém me convidava e eu ia em tudo. Só que ninguém tinha tido a coragem de me falar a verdade. E nenhum grupo que eu frequentei foi falado isso. Porque eu não tenho dúvida, se eu tivesse ouvido isso com 14 anos, eu tinha me convertido. Porque exatamente na hora que eu ouvi, eu me converti. Eu falei, não, eu vou viver isso aí. Eu vou viver isso aí porque eu posso, porque eu sou livre para viver o que eu quero. Eu tinha muito essa coisa da liberdade, aquela coisa da juventude, né? Porque eu sou livre para fazer o que eu quero, então eu vou fazer isso. Então eu voltei para casa decidida a fazer aquilo. Mas aí você se depara com as dificuldades da vida, né? Aí eu tinha um namorado, que eu namorava desde há 4 anos, né? Aí o que eu faço? Como que eu conto? O que eu falo? Meu Deus, e o que eu faço com anticoncepcional? E aí eu fiquei meio travada. Eu continuei no pecado. Eu falei, eu vou mudar, mas agora não, vou mudar daqui a pouco. Eu preciso organizar, eu preciso dar uma satisfação, né? Eu preciso, caramba, o que eu vou fazer na prática? Como que vai ser? E aí eu esmoreci. Aí eu continuei com a minha vidinha. Não, vou continuar aqui do jeito que tá mais fácil, né? E aí passaram-se poucos meses, acho que 2 meses, 3 meses, eu fui pro retiro na Canção Nova, de carnaval. E aí, ouve de novo, né? Aí eu ouvi exatamente a mesma coisa. Usar pílula anticoncepcional é pecado. Se você mantém relações com uma pessoa fora do casamento, antes do casamento, é pecado grave. Você não pode, aí eu já não comungava mais, né? Você não pode comungar, não pode se aproximar de Deus, e nananã, e nananã. Aí eu falei, não, ouvi tudo de novo.
então agora eu vou tomar uma decisão. Então ali, a partir daquele retiro, na Canção Nova, vocês conhecem, né, Canção Nova? Pelo Instagram, pela TV, sei que todo mundo ama. E dali em diante, eu nunca mais coloquei uma pílula na boca. Aí eu voltei do retiro, eu tive que encarar aquela minha realidade toda. Namorado, vida, estilo de vida. As minhas amizades eram muito ruins, eram amizades de noite, né? De sair, de badalar. Eu gostava muito de balada, essas coisas todas. Então era minha amizade, eram as pessoas me ligando, querendo sair, nananã. Aí eu falei, gente, preciso cortar laços. E assim foi. Eu sei que depois desse retiro, a minha vida mudou completamente. Eu precisei lá cortar laço, né? Sempre, não, esse final de semana eu vou estar no retiro. Não, eu vou pra vigília. Não vai dar esse final de semana que eu tenho compromisso na igreja. E assim eu fui me afastando de todo mundo. Foi fácil tomar essa decisão? Não. Eu tive que encarar as pessoas, as minhas amigas, as pessoas que me rodeavam, o rapaz que eu namorava, a família dele. Tudo foi muito difícil, tá? Não era porque eu era jovem que era mais fácil do que você que é casada. Foi muito difícil. E, via de regra também, o mundo me atraía. Eu pensava, nossa, mas eu vou deixar todas essas coisas que eu amo fazer, sair, dançar, né? Beber, não sei o que, como que eu vou aguentar viver uma vida só dentro da igreja? Tudo isso o demônio colocava diante de mim. Tudo isso passava. Hoje, talvez não seja isso que te atrai, mas eu tenho certeza que você pensa assim, mas eu vou engravidar todo ano, mas como que vai ser o meu marido? E se eu engravidar de novo? Eu vou errar? E se não der certo? Então saiba que quando vem essas tentações, você tem que fazer o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz e pula de pensamento. Porque quando você faz o sinal da cruz, o demônio foge e você vai pensar em outra coisa. Porque a gente não tem que ficar pensando nisso. A gente tem que agir. Não, quero fazer a vontade de Deus, eu vou fazer. Os problemas virão. Vai ser fácil dar esse primeiro passo? Não, você vai precisar sentar, conversar com o seu marido, se impor, né? Falar, olha, meu bem, eu descobri que eu quero mudar um pouco, né? Só que nessa parte que eu quero mudar depende de você. E eu quero que você me entenda. E aí, como que você vai contar para o seu marido que você quer começar a fazer os métodos naturais? Se os dois são católicos, é mais fácil. Você vai falar para ele que é pecado e depois você vai explicar o resto. Aí você vai falar assim, olha, meu bem, verdadeiramente, se você me ama, quando eu acabar de te contar os malefícios dos contraceptivos, dessa medicação, desse DIU, dessa injeção que eu tomo para o meu corpo físico, se você me ama, você nunca mais vai querer que eu faça isso. Se você tem algum valor e cuidado pelo meu corpo, pela minha saúde, eu tenho certeza que você vai abraçar isso junto comigo. Porque você não vai querer mal para sua esposa. Gente, se você falar isso numa conversa com seu marido, olhando nos olhos dele, certamente no final ele vai te falar, por que, Nayara? Veja bem, anota aí quem gosta de anotar, quem tá com caneta na mão. Azul caneta, da cor da minha blusa, viu? Azul caneta. Peguei a caneta Bic, por isso que é a cor. Tenho 2 filhos, estou pensando isso, tenho esses pensamentos, eu sei, né? Então, vamos lá. Você vai falar pro seu marido assim, quais são os efeitos colaterais? Quando eu falar essa série de efeitos colaterais que eu vou narrar para vocês, serve para DIU hormonal, Mirena, serve para pílula todo dia ou aquela que dá intervalo, serve para injeção, serve para anel vaginal, serve para chip. Ainda tem chip agora, né? Serve para tudo, porque todos esses são hormonais. O único que muda é o DIU de cobre ou cobre com prata. Jéssica, não consigo responder pergunta agora, tá? Só no final da live eu posso tentar. Agora fica passando um monte de mensagem aqui e eu preciso falar o que eu tenho que ser dito, tá? Não consigo responder agora. Talvez mais pro finalzinho eu dê 5 minutinhos e aí você manda a sua pergunta, talvez. Se não, só amanhã ou depois, tá? Hoje não é um dia que eu tiro para dúvidas. Geralmente é o 3º dia, mas acho que amanhã a gente já consegue. Eu não consigo ver, passa muito rápido tudo aqui pra mim, e aí eu perco o fio da meada, tá? Bora lá, você vai falar assim, marido, eu descobri que os contraceptivos, esse aqui que eu tomo, essa pílula, esse negócio que eu uso, ele me dá essa dor de cabeça,
Algumas mulheres têm dor de cabeça constante. Eu tenho alunas com dores de cabeça constante que não passa nunca. Parece mentira, mas elas falam, Nai, desde semana passada eu atendi uma moça assim, eu parei a pílula e eu nunca mais tive aquela enxaqueca que me perseguia. Então, dores de cabeça constantes, aumento dos casos de trombose, sobrepeso, inchaço, aumento nas chances de câncer de mama, diminuição drástica da libido, chance de abortos ocultos e outros efeitos colaterais, tá? Já tive aluna com nódulo no cérebro, estava associado ao uso de pílula e paralisia do ciclo. Tenho uma aluna que conversou comigo sexta-feira que estava com os ovários atrofiados e ela queria engravidar e ela não vai poder engravidar mais porque ela usou injetável e o injetável ressecou os ovários dela. Tenho aluna que ficou com o útero inchado, super inchado por causa da injeção. A injeção tem um efeito colateral assim muito grande, né? Porque vai uma bomba ali de uma vez, às vezes a cada 3 meses. Você vai falar tudo isso. Certamente, se você toma anticoncepcional há 5 anos ou mais, você já tem algumas dessas coisas. Diminuição da libido é uma coisa assim momentânea que acontece. Por quê? Porque quando você toma hormônio, o seu corpo para de produzir o hormônio natural, estrogênio e progesterona. Ele para, porque ele já está recebendo hormônio sintético. Então, a nossa hipófise, que é a parte do nosso cérebro que controla a fertilidade, ela entende, os níveis de hormônio já estão bons, não vou trabalhar. Então, a sua hipófise ele bloqueia e o seu corpo fica como se você estivesse no estado de menopausa, tá? Então, você fica com ressecamento vaginal maior, a tua libido some, você nunca está com vontade. Até quando vem é uma coisa assim que passa longe, quando chega na hora lá já acabou a vontade. Zero libido. Aí você acha que não gosta mais do seu marido, que perdeu a vontade, que não ama mais ele. Seu marido acha que você não gosta mais dele porque você não tem nenhuma vontade, não sente nenhuma atração, não demonstra muito carinho. E isso traz o quê? Pro casamento? Problema. Lá. Todo mundo, a Jéssica, outra enxaqueca, libido super baixa, não tem vontade. Isso faz mal pro nosso matrimônio, tá? A gente vai ficar com a libido baixa e com menopausa na hora da menopausa. Só que aí você vai tratar a menopausa, você vai repor hormônio. Pra quê? Pra você se sentir bem. Agora que você está na flor da idade, 20, 30, 40 anos, você ainda está na flor da idade. Aí o seu corpo tá como? Igual uma velhinha de 70 anos, 65 anos. Parada, sem nada. Aí você vai passar a sua vida toda assim. Aí você fica carrancuda, chata, reclamona, tudo tá ruim, porque os teus hormônios não estão funcionando. Gente, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que saiu ano passado, que conecta depressão em jovens e aumento de casos de suicídio relacionado à pílula anticoncepcional. Por quê? Porque você bloqueia o hormônio numa jovem com 13, 14 anos e fica ali, ela fica usando pílula, vai embora usando sem tempo determinado. Essa jovem nunca sentiu, ela não viveu a puberdade dela. Ela não teve esse contato com os seus hormônios disparados. E isso é bom, isso é saudável. Se a gente bloqueia isso, a gente traz inúmeros malefícios para a nossa saúde, tá? Então você tá aí cheia de problema de saúde, você tá com SOP, você tá com endometriose, adenomiose, você tá toda inflamada, explodindo mioma para tudo quanto é lado. E tu tá o quê? Tomando ainda mais pílula. Pra quê? Pra inflamar ainda mais o teu corpo, não tratar nada e te causar um problema maior mais tarde. Isso é triste demais, é uma realidade assim absurda. A gente não sabe os malefícios, né? Que a gente vai ali paulatinamente, devagarinho, e lá no decorrer de 10 anos de uso de pílula, você tá com todos esses problemas que eu falei, cheia, explodindo.
Eu tenho várias alunas com casos de trombose, assim, que foram parar na emergência com o princípio de trombose, com a dor, com o incômodo, com o inchaço. E a primeira pergunta que o médico faz é: você toma anticoncepcional? Há quanto tempo? Nunca mais vai poder tomar. Ah lá. Chata, mal-humorada, isso aí, a gente vai ficando assim, exatamente, porque os seus hormônios não estão funcionando. E aqui, na minha opinião, tem um motivo, tem um efeito colateral possível, ainda mais danoso e pior do que todos esses que eu falei, que é a possibilidade de cometer abortos ocultos. O que são os abortos ocultos, gente? Aborto oculto é um aborto que a gente não vê que aconteceu, por isso que deram um nome oculto. A gente não consegue resgatar ou ver ou sentir. Por quê? Veja, e é ele que é possivelmente ali que quando a gente toma algum contraceptivo, e aqui no aborto oculto entra o DIU de cobre ou de cobre com prata. Na verdade, os DIUs de cobre com prata, eles agem dessa maneira, somente dessa. Eles não são hormonais, eles não vão te trazer os malefícios que eu falei anteriormente, eles só vão trazer esse aqui agora, tá? Ah, eu tô com DIU de cobre. Quais são os malefícios? Os outros hormonais você não vai ter, seu ciclo vai funcionar normal. O que você vai ter pior é isso aqui que eu vou falar, além de uma inflamação uterina, porque colocar um objeto de cobre e prata dentro do seu útero inflama o teu útero, danifica o teu endométrio, danifica o teu corpo, tá? E aí ele traz essa possibilidade de chance de abortos ocultos que eu vou explicar para vocês agora. Então veja, o casal teve relação lá no período fértil, o espermatozoide encontrou o óvulo, pum, forma um embrião, tá? Espermatozoide e óvulo se encontra, bum, o milagre da vida aconteceu, né? O milagre da vida aconteceu ali. Ali nós temos já as características genéticas daquele ser humano, naquele encontro de espermatozoide e óvulo, na fecundação. Pronto, fecundou, temos um ser humano. A igreja entende, sempre entendeu que ali já existe uma vida. Por quê? Porque já tem característica genética. Já tem a cor do olho, a pele, o cabelo, então já é uma pessoa. E ali Deus infundiu uma alma, Deus criou aquele ser humano, tá? Se ele vai conseguir sobreviver, nascer, aí não depende de nós, a gente precisa proteger. Então tá, se encontrou espermatozoide e óvulo ali, ele vai rolar pelas tubas uterinas para implantar no seu endométrio, implantar mesmo assim, ó, cavar. O que é o seu endométrio? É a parede do seu útero por dentro, composta pelo sangue, que se você não engravida ele desce na forma de menstruação, tá? Esse endométrio ele cobre toda a parede do útero e a função dele é receber e nutrir esse embriãozinho recém-fecundado. O embrião vai tentar cavar ali para se implantar, para conseguir retirar dali nutriente, oxigênio, até se desenvolver nas primeiras semanas, se tornar um feto e aí a gestação de fato avançar, tá? Mas nesse início ainda é apenas um embriãozinho muito pequenininho que está tentando se desenvolver. Mas todos nós que estamos aqui hoje, um dia fomos esse embriãozinho que vencemos, que conseguimos ali nos desenvolver, né? Nenhum de nós já veio feto na barriga de mamãe. Não, veio ali, o espermatozoide encontrou o óvulo, desceu, encontrou um endométrio sadio, implantou, se desenvolveu, nasceu, cresceu, tá? O que o anticoncepcional faz? Ele adoece a sua parede uterina, ele deixa o seu endométrio bem fininho para que esse embriãozinho não consiga implantar. Ele vai tentar implantar e ele não vai conseguir, ele vai morrer. Simplesmente o embriãozinho vai morrer. E a gente não vai ter nenhum conhecimento disso, porque era apenas um embrião. O seu corpo nem tinha entendido que você ficou grávida.
entende? Ainda não se desenvolveu nada da gestação. Porque para uma gestação se desenvolver, criar a bolsa, o saquinho gestacional, primeiro o embrião precisa implantar, é a primeira coisa que acontece. Ó, eu, por exemplo, eu tive 4 gravidezes, né? Tenho 3 filhos e uma perda. Nessas 4 gravidezes, gente, nas 4, em todas elas eu tive o sangramento de nidação, que é esse sangramento quando o embrião implanta. Em todas, tá? Em todas. Na primeira eu nunca nem tinha ouvido falar, não sabia o que era. Depois que eu fui estudar, fui aprender o que era o sangramento de nidação. Eu achava que eu ia menstruar em plena lua de mel. Mas aí não, depois descobri que estava grávida. Tive em todos. Nesse meu 4º filho agora, eu tive no 7º dia após a ovulação, após o dia ápice, né? Que a gente tinha tido relação. Então, no 7º dia começou. Dali eu falei, acho que agora eu engravidei. Pra quem conhece a minha história, né? A gente já tá aberto à vida há um tempo, então a gente já tava tentando engravidar novamente. Quando eu vi aquele sangramento de nidação, bem pouquinho, não é sangue vermelho. Pode até ser em alguns momentos, mas não era só uma borra, tá? É aquela borrinha marrom na calcinha que parece que a menstruação vai descer. Só que eu sabia que não era menstruação, até porque eu acompanho, até porque eu tava tentando engravidar. Eu fico esperando o sangramento de nidação mesmo. E aí, quando parou, foi quando eu fiz o teste. Sangramento de nidação veio, ficou ali 3, 4 dias, não me lembro exato quantos dias. Depois ele sumiu. Aí ficou tudo limpinho de novo. Só o muco lá normal da fase lútea. Eu falei, acho que eu engravidei. Vou esperar mais um pouquinho para poder fazer o teste, né? Então aí é nesse momento que a gente faz o teste. Mas veja, em as minhas gestações, a maioria das mulheres vão perceber. Às vezes, algumas mulheres confundem e falam que eu menstruei grávida porque ela não se conhece nada, né? Assim, amanhã, se você é uma dessas que acredita que mulheres menstruam grávida, esteja na aula de amanhã para você aprender melhor, tá? Porque isso é assim... É triste ouvir isso, eu menstruei grávida. Ninguém menstrua grávida. Se você menstruou, você perdeu o bebezinho, né? Mas, enfim... Algumas mulheres confundem essa mancha, esse sangramento. No meu 3º filho eu tive um sangramento vermelho mesmo, não foi só borra, né? Ao fazer xixi saía aquele sangue, mas eu também percebi que não era menstruação, era de nidação. Pensei que fosse perder o bebê, mas não perdi, graças a Deus. E agora, infelizmente, a gente perdeu, mas foi bem depois desse sangramento, foi já com 8 semanas, tá? Então, esse momento que o bebê implanta é o momento que acontece o aborto oculto, porque o seu endométrio está doente, ali o bebê morre e você não vai perceber porque nada desenvolveu, tá? Não é todo mês que isso vai acontecer, até porque não é todo mês que a gente vai conseguir engravidar, entende? Engravidar não é a coisa mais fácil do mundo. Eu falo isso pra vocês, mas vocês não acreditam em mim, mas um dia todo mundo vai acreditar. Não é todo mês, não é certeza, até porque a pílula e os DIUs, eles agem não só dessa maneira. O único que age somente dessa maneira é o DIU de cobre, os de metais, né? Agora, os hormonais, eles têm outras 2 maneiras de agir. Presta atenção aqui. Ele age espessando o seu muco cervical e tentando impedir a ovulação, ok? E tentando impedir a ovulação. Ele enrijece o muco cervical para que o espermatozoide não consiga sobreviver, porque o espermatozoide sobrevive no nosso muco cervical, tá? Ele sobrevive ali para ele e é o muco que ajuda ele a nadar. Ele nada no nosso muco até chegar lá nas tubas uterinas para possivelmente fecundar. Então, o anticoncepcional enrijece esse teu muco, tá? Por isso que às vezes, se você tomou 10 anos, 15 anos de pílula, quando você para agora para fazer o método natural, você acha que vai engravidar no mês seguinte e aí não vai, ou, né? Raríssimas vezes até vai, mas no geral não vai, porque o teu corpo não vai ter muco suficiente, sadio, para manter o espermatozoide vivo, tá? E aí você não vai conseguir ver tanto muco assim, você vai falar, nossa, Nayara, mas eu não vejo muco. Pois bem, seu muco é pouco, é reduzido, porque você danificou a tua cérvix.
Você danificou o local do teu corpo que produzia o muco. Alguns deles secaram, né? Algumas são umas falanges assim, ó, umas flanges que produz o muco cervical. Ela fica bem no colo. E aí a gente vai enrijecendo e algumas delas vão morrendo ali, vão ressecando ao longo dos anos do uso de pílula. Por quê? Porque é um mecanismo para impedir que você engravide. Porque, veja, se você toma uma pílulazinha mágica que faz com que você tenha relação o mês inteiro, o dia que quiser e não engravide, ela age de alguma maneira, gente. Não é assim milagrosamente, entendeu? Ela age dessa maneira que eu tô explicando. É isso que você tem que entender. Então, ela age dessa maneira e a outra maneira é tentando impedir uma ovulação. E por isso que ela bloqueia o teu ciclo. Porque ela tenta impedir que você ovule, tá? Se ela conseguisse em 100% dos casos, não ia nem ocorrer abortos ocultos. O problema é que as doses hormonais dos contraceptivos ao longo dos anos tiveram que ser reduzidas. Para quê? Para que fossem aceitos na sociedade. Na sociedade, digamos assim, que fossem recebidos bem pelas mulheres. Porque as primeiras pílulas contraceptivas, quando foram testadas, as mulheres vomitavam, passavam mal, o corpo rejeitava absurdamente. É como se elas ficassem doentes, porque os níveis de hormônios eram muito altos. Então, com o passar dos anos, tudo isso foi reduzindo e hoje a gente tem uma pílula e DIUs que você não sente quase efeito colateral nenhum. Né? Não é verdade? Você toma aí, o máximo que você sente é um enjoo, se tomar de manhã. A dor de cabeça, você nem associa que é pela pílula, entendeu? Você nunca vai associar. Geralmente se associa assim, uma náusea, um vômito, um desmaio, não sei o quê, né? Agora, a dor de cabeça, sobe, isso aí passa batido. Você não vai associar com a pílula, entendeu? Então, assim, os níveis foram reduzidos para que as mulheres conseguissem tomar e ficarem produtivas o restante do dia. E assim aconteceu. Mas com isso acontecendo, as pílulas deixaram de impedir a ovulação. Elas não impedem 100%. E aí, se elas falham e você acaba ovulando, precisa ter um mecanismo que vai te impedir de engravidar, mesmo que você ovule e tenha relação naquele dia e aconteça a fecundação. Mesmo se tudo der errado, digamos assim, o teu bebezinho não vai vir a esse mundo, né? Na maioria dos casos, porque vai acontecer um aborto oculto. Tá? É isso aí. Eu quero que você tenha essa clara consciência. Você que está usando DIU, você que está usando pílula, você que está tomando injeção, a partir de hoje, você tem consciência do que você está fazendo com o teu corpo e com a possibilidade de geração de vida. Amém? Ouviu? Entendeu? Quero saber se estão entendendo. Coloca aí no chat pra mim, Nayara, entendi. Entendido. Né? Captei a mensagem. Aí a gente pula para a próxima etapa. Pronto, todas entenderam. Que bom, graças a Deus. Agora, é igual aquela música, não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá. Depois que você ouve essa verdade aqui, fica difícil, né? Fica difícil voltar atrás. Veja bem, gente, o que eu quero que vocês entendam também. O que eu quero que fique claro dentro do seu coração. Aqui agora, eu te coloquei os efeitos colaterais para o teu corpo, tá? Para o teu corpo físico e para uma possível possibilidade de aborto oculto, né? Que aí já não é um mal causado somente a você, mas possivelmente a uma outra vida, a um filho, uma filha, que a gente não dá para saber. Só que agora, eu quero que você entenda um pouquinho, não é o intuito dessa live, mas eu quero que você entenda só um pouco o mal que isso faz pro teu matrimônio e o quanto fora da vontade de Deus nós estamos vivendo essa realidade. Desde o princípio,
Deus criou o homem e a mulher. Aí Deus disse: ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. E ali Deus infunde e cria o matrimônio, o casamento. Para que Deus criou o casamento? Para que você se una ao seu marido, vocês realizem esse contrato, cuidem um do outro, sejam companhia um do outro, né? Vivam no mesmo lar e tenham filhos. Tenham filhos. Filho é consequência natural do casamento. Filho não é uma escolha. A gente escolhe casar. A consequência... Nayara, eu quero casar com meu marido, mas eu não quero os defeitos dele. Mas eu não quero dormir com ele. Eu só quero ver ele durante o dia, porque aí se a gente dormir vai ter problema, ele vai acordar com mau hálito, com a cara amassada. Dá pra fazer isso? Não dá. Quando você casa, vai o pacote todo. O bom humor, o mau humor do outro, né? Tudo, o bom e o ruim. Então, quando você decide casar, automaticamente você decide possivelmente ter filhos, se assim Deus te agraciar. Porque não é todo casal que tem o dom da vida que vai gerar filhos biológicos, não é? Nós sabemos muito bem disso. São só alguns agraciados com aquele dom da maternidade ali e a paternidade biológica que Deus concedeu. Então, os males que vocês trazem para o casamento de vocês, quando vocês negam a vida, eles são incontáveis, porque vocês deixam de viver debaixo da graça de Deus. Veja, se Deus criou o casamento próprio para se unir e procriar, você só quer pegar uma parte. Não, Senhor, eu só quero essa parte aqui, porque o resto é a minha vontade. Eu quero fazer a minha vontade sempre, não a vontade de Deus. Eu sei que talvez você tenha começado a ouvir isso agora, esse ano passado, há pouco tempo. Eu sei que nós, quem tem menos de 40 anos, 45 anos pra cá, já nasceu num mundo onde a mentalidade contraceptiva já está estabelecida. Eu sei que talvez não te foi apresentada uma outra possibilidade bonita e bela. Vocês precisam entender que nós nascemos numa sociedade em que gerar filhos se tornou algo absurdo. O que a gente ouve? Vai querer mais? Pra que tanto filho? Filho é despesa, filho é trabalho, filho é cansaço. Pra que você quer tanto filho? Pra quê? Você não sabe nem responder, né? Não, na verdade eu não quero. Não sei se eu quero. Não é querer. Não é querer. É o que Deus dá para nós, eu recebo. Eu quis me casar. Ninguém aqui foi obrigado a casar. Eu tenho certeza que em pleno século XXI ninguém é obrigado a casar. Você escolhe casar. Inclusive você escolhe até o marido, né? Porque antes não era bem assim. Hoje é, graças a Deus. A gente escolhe casar, a gente escolhe o marido, casa porque quer. E aí, por que você não quer ter mais filho? Porque lá, veja bem, nós estamos no ano de 2024. Desde a década de 60 até 1950 e pouquinho, era natural as famílias se casarem, nascer um filho, 2 filhos, 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos, não sei. Então a sociedade viveu 1960 anos tendo filho. A sociedade certamente era mais saudável. Certamente a gente tinha bem menos casos de depressões. Certamente a gente tinha bem menos crianças com depressão, com transtornos. Certamente. Hoje, que família que você conhece que tem 10 filhos, 5 filhos, 4 filhos? O máximo é 2, 3. Por quê que isso mudou da década de 60 para cá? Porque foi impregnado em nós, a mentalidade contraceptiva foi enraizada na nossa sociedade, não na nossa sociedade, mundialmente.
Começou nos Estados Unidos, na Europa e se disseminou por todo o mundo, com a ideia de liberdade. Bom, agora, se a gente conseguir fazer com que as mulheres não engravidem mais, elas vão conseguir liberdade para trabalhar, para se separar, para ser independente, para largar o marido se quiser, para ter o dinheiro dela, para ser livre, para pagar a sua unha, para fazer o seu cabelo. Mas para a mulher ter essa falsa liberdade, ela precisa negar os filhos, porque como que ela vai conseguir trabalhar e ter o próprio dinheiro se possivelmente ela pode ter um filho por ano, um filho a cada 2 anos? Que emprego que vai querer uma mulher assim? E aí, no fim de tudo, a gente tem o que? A destruição da família, porque a gente tem uma mãe que terceiriza a educação dos seus filhos, porque ela precisa trabalhar de 8 às 6. Então, com quem os filhos vão ficar de 8 às 6? Na escola, na creche, com a avó. Aquele marido que também não tem responsabilidade nenhuma sobre o ato conjugal, porque afinal nunca mais ele quer ter mais filhos, porque aumenta o boleto, aumenta o plano de saúde, aumenta as compras, é tudo muito caro. E o inimigo consegue destruir as famílias. Ou então ele consegue o quê? Reduzir aquela família onde talvez Deus tinha sonhado 3, 4, 5 filhos com abundância de graça, com fartura de alimento, de trabalho. A gente tem ali miseravelmente aquela família dando suor do rosto para sustentar um filho com muito sacrifício. Eu não sei, isso aqui são reflexões. O que eu estou partilhando com vocês é algo que Deus me mostrou na minha própria vida. Em vários momentos em que eu precisei defender a vida, em que eu conversei com algum casal, em que Deus me revelou ali o que acontece nos matrimônios. A gente olha para a nossa vida e a gente vê dificuldade. Só que quando você traz Deus para aquela, Senhor, eu estou com uma dificuldade, geralmente, na maioria das pessoas que estão aqui, é financeira. Ah, Nayara, eu não posso ter mais filho porque eu tenho que trabalhar. Isso é financeiro. Se você tivesse dinheiro suficiente para não trabalhar, talvez você fosse mais aberta à vida. Então é financeiro, né? É a maioria da realidade de vocês. Ou veja, aquela falsa liberdade lá atrás, da liberdade da mulher, do trabalhar fora, de não sei o que lá, para inserir a pílula e destruir as famílias, se tornou algo hoje em que a gente é aprisionado. Se eu perguntasse aqui, para quem precisa trabalhar fora, eu já trabalhei fora há muito tempo, trabalho agora só em casa, mas trabalho. Olha, você quer reduzir a sua jornada? Você gostaria de ficar mais tempo com os seus filhos? Você queria trabalhar só 2 vezes na semana e ganhar o mesmo valor? Ai, Nayara, é meu sonho, porque aí eu poderia ficar com os meus filhos, talvez eu poderia até ter outro filho. Mas você está aprisionada a essa realidade. Porque hoje, às vezes, o seu dinheiro é o primeiro da casa, é o maior salário da casa. E aí você não pode viver a tua vocação, porque você escolheu ficar ali refém do dinheiro, escolheu sem saber, né? Então veja como isso nos traz uma falsa liberdade, né? Se ficamos em casa, somos mal vistas muitas vezes. Eu acho assim, na verdade, nós não devemos nos importar com a opinião dos outros sobre nós, entende? O que precisa estar bem redondo é marido e mulher. Se meu marido está bem comigo em casa, ou comigo trabalhando fora, e nós estamos bem assim, dane-se o que os outros vão pensar de mim. No geral, o pessoal aqui no Instagram dá muita importância para o que vão pensar de mim. A gente não pode nunca valorizar isso na nossa vida. Ah, o que é fulana, minha comadre, minha irmã vai dizer quando eu falar que eu vou parar a pílula? Pra que você vai falar? Você só precisa falar que você vai parar a pílula para uma pessoa, que é o seu marido. Mas ninguém debaixo desse sol precisa saber dessa decisão, porque isso é uma decisão íntima. Você que segure a sua língua. E aí você quer contar pra todo mundo, aí vem todo mundo, ó, mete o mar e o que você faz? Ai, agora vai dar errado, vai dar mesmo, fulana tem razão, minha mãe tem razão, minha sogra tem razão, você desiste.
Porque você não consegue controlar a própria língua. Iniciar nos métodos naturais é uma decisão íntima. Só conte para os outros depois que você tiver estabelecida há no mínimo 6 meses. Estou fazendo bem, estou conseguindo espaçar, talvez agora, para a edificação daquela minha irmã que toma pílula, eu vou contar para ela. Porque se for só para fofoca, não precisa nem contar. Mas se for para edificação da alma de alguém, para que alguém largue, aí sim eu acho justo que você compartilhe algo que já está estabelecido na sua vida. Que não importa o que a pessoa for falar, você já estou fazendo há 6 meses, eu estou muito feliz, eu já estou colhendo os bons frutos. Tá? É isso, é nesse momento que você tem que contar lá. Minha mãe falou que eu era louca, mas sua mãe, ela não tem mais nada a ver ali com o seu caso. A gente, quando a gente casa, a gente cortou o cordão umbilical. Pai e mãe agora continuam sendo meus pais, eu vou honrá-lo, mas eu tenho a minha família, e a minha família é muito mais importante. Eles nos construíram a deles, agora eu construo a minha, então eu deixo eles pra lá, eu deixo a opinião deles pra lá, e a opinião deles também não pode importar pra mim. Não pode. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. E eu sei que isso é correto. Você pode abrir no Catecismo da Igreja Católica. O que tá falando lá? Casais que precisam espaçar as gestações, espaçar o nascimento dos filhos, que está escrito lá, nessa tradução. Espaçar o nascimento dos filhos por um motivo justo. Quais são os motivos justos? Vários. Cada um vai ter o seu. Doença, dificuldade financeira, o marido que não aceita, a mulher que está em depressão pós-parto, não sei. Casais que precisam espaçar as gestações por motivos justos, recorram aos períodos fecundos e infecundos da mulher. Nada mais é que o método natural. Aí o catecismo continua. Para isso, o casal pode usar métodos de observação do muco cervical para a própria fertilidade, para observar a própria fertilidade e respeitar os espaços de tempo sem relação. É isso que o catecismo diz. O que o catecismo diz é o que a igreja nos diz. E o que a igreja nos diz está puramente baseado na palavra de Deus. Então, uma vez que eu sei que isso é correto e bom para a minha vida, eu vou perseguir até o fim. E eu vou conseguir. Porque aquilo é vontade de Deus. Nayara, mas eu morro de medo de engravidar. Eu sei. Eu sei. Eu já morri de medo de engravidar também. Só não vou... Vai dar tempo de contar agora que já tá acabando. Amanhã eu conto. Eu morro de medo de engravidar. Eu sei, eu já morri de medo de engravidar. No intervalo entre os meus 3 filhos. Só no quarto que não. Mas nos 2 intervalos, sim. A gente persevera. A gente fortalece a nossa fé. A gente reza todo dia. E a gente faz o método todo santo dia para espaçar. Só que para isso você precisa aprender direitinho. Você precisa estudar direitinho. Você precisa adquirir conhecimento necessário para fazer com confiança. Ah, Nayara, então eu estou fazendo, eu entendi, eu estou anotando, eu vou dar o meu máximo, eu vou conversar com meu marido, a gente vai se abster nos dias férteis. Sim, mesmo assim, Nayara, eu continuo com medo de engravidar. Ok. Você vai vivendo, você vai anotando, você vai tendo relação nos dias que pode. Quando você começar a ver sua menstruação descer, você vai falar, ai, graças a Deus, Senhor, deu certo, estou conseguindo. Isso vai te dando força para você seguir mês a mês, mas na certeza de que você está mudando uma mentalidade que está dentro de você. Uma mentalidade que não vem de Deus. Que é a mentalidade contraceptiva. Nós fomos treinados para não ter filho. Os apartamentos, o tamanho das casas, tudo, o tamanho dos carros que a gente vê, o preço das escolas, tudo isso está ali na nossa sociedade por trás para que a gente não possa ter filho. Mas não importa, porque você tem tudo que você precisa, que é o Senhor ao seu lado. Se eu tenho a graça de Deus, nada me falta. Nada me falta, não me falta exatamente nada.
Porque eu tenho Deus comigo. E Deus é Senhor de todas as coisas, Senhor do tempo, é Criador de todas as coisas. Então, se você tem fé e se você faz isso por amor a Deus, e se possivelmente você engravide em algum momento, não importa. Porque você está fazendo a vontade de Deus e você crê que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos entrar nesses 3 dias de live entendendo isso, que não é só deixar a pílula, mas é mudar a mentalidade. É entender que, nossa, Nayara, eu sei que é difícil para vocês ouvirem isso que eu estou falando. É difícil de entender que Deus criou o homem e a mulher para serem fecundos. Isso foi tirado de nós. Tanto que você vê que hoje quase todo mundo tem relação fora do casamento. O sexo virou algo puramente por prazer. Onde, na verdade, é algo para ser vivido dentro do matrimônio, porque traz a possibilidade de geração de vida. É algo sagrado, é algo lindo, é algo belo, precisa ficar guardado. Eu sei que é difícil para você entender, mas essa é a verdade que Deus tem para nós. Veja bem. Gente, hoje vai ter o sorteio, tá? Fiquem aí, já. 2 minutos a gente começa o sorteio. Pera aí. Não esqueci não, tá? Tá até anotadinho aqui, só lembrei de avisar agora. Hoje vai ter o sorteio, fica aí na live. Já. Veja, Deus nos criou para isso. E eu preciso seguir a vontade dele. E a vontade dele é boa e soberana. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não quer mais filho, mas se nem um fio de cabelo, esse fio aqui, ó, o meu cai a beça, que não tem importância nenhuma, um fio a mais, um fio a menos, 10 a mais, 20 a mais ou a menos, tanto faz, é uma coisa ridícula, morta, cabelo. Se nem o fio cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus, você acredita que uma vida que vem a esse mundo, que um filho gerado e concebido, aconteceu porque você errou? Porque você deu mole? Ou aconteceu porque você quis? Eu quero engravidar esse mês eu vou engravidar. Faça o teste. Talvez você vai descobrir que você não consegue. Talvez você vai ficar igual a minha aí, ó. Engravidei de primeira nos 3 filhos e do 4º em diante fiquei meses tentando. Aí você fala, nossa, mas não tinha sido tão rápido, Deus. Não, mas é porque eu queria. É porque Deus queria. Engravidei assim que eu parei a pílula. Fique aberta a vida por mais tempo que você vai ver que não é assim. Filhos são dons. Dons de Deus concedidos ao nosso matrimônio. Os nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Deus nos entrega a eles. É como se Deus olhasse para o seu matrimônio e falasse, filha, eu queria que essa vida nascesse no seio do teu matrimônio. Você aceita? Para que esta vida possa me render graças e glória e possa um dia habitar o reino de Deus, aí cabe a nós, sim, Senhor, eu aceito. Não, Senhor, eu não aceito, sabe? Porque, já tá bom demais a vida assim, eu tô tranquila. Já tô dormindo a noite toda, criança chorando pequena, não quero. Só quero a parte boa da vida. É isso que você quer falar pro Senhor, que te dá todas as coisas? Né? O pessoal fala assim, pra que filho agora? Agora que você já criou os seus, vai querer mais pra quê? Gente, olha que coisa pesada pra você falar. Pra uma alma preciosa. Aquilo, nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, por cada alma. E as pessoas falam isso. Pra que você vai querer mais? Como se fosse, sei lá, uma coisa que a gente compra ali, né? Queijo. Hoje eu tava vendo queijo. Pra que você vai querer mais queijo? Já tem tantos lá na geladeira. Não, deixa pra lá. Realmente. Agora, falar isso pra uma vida é o que a gente ouve hoje. Olha como a vida humana perdeu o valor. E vocês acham que Deus está satisfeito com isso? Essa vida que Ele deu, seu Filho único para nos salvar, para que podemos um dia habitar a glória de Deus? Não. Deus não está satisfeito com isso. E se você está aqui, temos 331 pessoas nessa live atualizando. Você tem um chamado especial.
Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje eu rezei por vocês, cada pessoa que estivesse aqui. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Senhor quer um sim seu. Diga o seu sim. Reze e medite em cima disso ao longo desses 3 dias para você descobrir o que Deus tem para você. Amém? Vamos ao sorteio agora. Pode vir. Agora meu esposo vai vir. Pode vir, amor. Pode vir. Vamos Gente, olha só. Regras do sorteio. Precisa estar na live, tá? Não pode chegar 5 minutos depois. Então, se eu falar o seu nomezinho, você tem que colocar aí na hora. Eu. Então, eu vou pedir que vocês parem de mandar mensagem no chat. Não fica colocando assim, ai, sou eu. Não, para de mandar mensagem no chat. Porque aí a pessoa que foi sorteada, ela vai colocar eu e eu vou ver, entendeu? O nome dela aí que tá no Instagram. Então, a gente sorteia aqui por um aplicativo do celular. Bora lá. Avisos aqui que eu vou abrir. Avisos da comunidade paroquial. Vamos lá. Vou abrir o grupo para partilha. Você que é nova aqui e não está no grupo, me manda uma mensagem no direct e pede o link do grupo. Quem está aqui na live e não entrou no grupo, manda uma mensagem no direct e fala, quero entrar no grupo. E o grupo vai ser aberto para vocês partilharem o que vocês acharam da live de hoje. Você não pode perder a live de amanhã, onde nós vamos falar sobre o seu ciclo, tá? Então, amanhã nós vamos falar sobre o ciclo feminino. Menstruação, fase folicular, período fértil, fase lútea, tudo tintim por tintim, tá? Dá o print e me marca nos stories e escreve algo que você aprendeu na live de hoje. Então, tira o print aí, me marca com o que você aprendeu, o que tocou o seu coração, o que você mais gostou, tá bom? Vamos ao sorteio. Número 49. Número 49 é a Rayane Moura. Eu acho que eu vi esse nome por aí. Espera uns 10 segundos. Eu vou esperar 10 segundos, Rayane Moura. Rayane Moura está presente na live? É Rayane com R-H-A-Y-A-N-E. Ah, viu? Falei que ela tava lá. Rayane, chama. Ai, graças a Deus. Chama no direct, Rayane. Chama no WhatsApp. No WhatsApp é melhor. Se você estiver lá no grupo e estiver no WhatsApp. Se não, chama no direct. Gente, olha, que bênção. Primeira vez, Rayane, que eu sorteio de primeira e a pessoa tá. No último, acho que eu sorteei umas 10 vezes. Fiquei, e ninguém tava. O povo não vem pra live. Agora vocês aprenderam. Louvado seja Deus. Então a Rayane foi a premiada, né? Foi a sortuda aí. Não vai dizer que nunca ganhou nada, porque você deve ter sorte, né? Gente, tiraram o print? Quero entrar no grupo. Adriana, manda no direct. Gente, manda no direct, não manda aqui, eu vou fechar a live e sai tudo. Manda lá no direct, naquele lugar que a gente conversa, que aí o Renato pega lá, Renato é meu esposo. Ele pega lá o contato de vocês e adiciona vocês lá no grupo, tá? Gente, beijo, boa noite. Amanhã nos encontramos novamente para falarmos sobre fertilidade feminina, tá? Louvado seja Deus para sempre, que vocês possam ter uma abençoada noite, que vocês possam... Ai, gente, não gosto de pose. Tem alguém mandando eu fazer pose. Vou dar um sorriso. Eu não sou boa de pose, não sou boa de foto, não fico bonita em foto, tá? Vocês acham que eu gosto dessas coisas de aparecer? Não gosto. Se eu pudesse, nem tirava foto. Não gosto. Mas olha só. Eu gosto aqui de conversar com vocês. Eu gosto. Tá? Entra lá no direct. Amanhã não perca ao vivo, 21h15. Vamos falar sobre... A live vai ficar salva. Depois vocês olhem lá no Stories até quando vai ficar salva. Acho que até meia-noite. Depois vai pro YouTube. Mas se você olhar meus Stories, você vai achar a live lá. Tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe. Muito obrigada, viu?
pela companhia, pela paciência, por ficarem aqui até tarde comigo, né? Mas tudo para a maior glória de Deus, né? Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau.